Na tela falando sobre o Rio de Janeiro e as mortes em intervenções policiais. O Ministério Público Federal pediu para que a Polícia Federal investigue a operação no Jacarezinho, que deixou 28 mortos. Vocês devem lembrar, foi a operação mais letal do Rio de Janeiro. O Pedro Vilas Boas conta aqui na reportagem o seguinte, que o Ministério Público Federal do Rio pediu essa investigação federal. Foi a Operação Exceptis no dia 6 de maio de 2021, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. O MPF diz que expediu recomendações aos cemitérios onde os corpos foram enterrados para que as ossadas sejam preservadas. O Ministério Público do Rio fez 13 investigações relacionadas aos locais onde os corpos das vítimas foram encontrados. 2 casos resultaram em denúncias do Ministério Público Federal. Existe uma rede de atenção a pessoas afetadas pela violência do Estado que levou esse pedido ao Ministério Público Federal. Também pediu uma investigação federal de outras mortes, do garoto Samuel, do garoto José Henrique, do garoto Júlio César. O pedido de federalizar as investigações foi feito pelo coordenador de controle externo da atividade policial do Ministério Público Federal, o Eduardo Benones, que definiu a ação como a chacina do Jacarezinho. E isso vem no contexto, né? A gente tem aquelas imagens daquela abordagem truculenta que só foi veiculada e ganhou proporção porque eram filhos de diplomatas, né? A ministra Aniele Franco cobrou uma investigação sobre essa revista a jovens negros no Rio, não só desses, mas de uma maneira geral, e o governador do Rio defendeu a polícia nessa abordagem. Sakamoto, sabe o que ele disse? Que é complicado saber se é filho de rico. Quer dizer, se vê um preto, tem que abordar, porque como é que vai saber se o preto é filho de rico ou se é pobre? Que se pobre, pode abordar. Eu entendi isso, não sei se você entendeu alguma coisa diferente, Sakamoto. A gente tá vendo há muito tempo, Diego, a falência, a derrocada, a erosão, a hecatombe do sistema de segurança e do sistema de justiça do Rio de Janeiro. A gente defende aqui várias vezes, que já defendeu várias vezes a federalização de um sem número de crimes, né, cometidos pelo Estado do Rio de Janeiro principalmente, ou que o Estado do Rio de Janeiro foi, ao que tudo indica, leniente ou incompetente para julgar. Vamos ser sinceros, se não tivesse tido a intervenção, a participação da Polícia Federal, o crime, né, os mandantes do crime de Marielle Franco, hoje a gente soube que, hoje, neste ano a gente soube que os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão o Rivaldo Barbosa, ex-comandante da Polícia Civil do Rio de Janeiro, são suspeitos de serem mandantes do crime. E a gente não teria ficado sabendo se não tivesse tido o envolvimento da polícia, num estado, da Polícia Federal, num estado em que as polícias estaduais, elas estão, não estou dizendo que são todos de maneira alguma, mas elas estão bastante contaminadas, né, em que o crime e a política andam de mãos dadas e que a gente não sabe muitas vezes quem é polícia e quem é bandido. Isso sem contar esse tipo de discurso que você está colocando. Vamos lembrar que quando aconteceu a chacina do Jacarezinho, 27 civis e 27 pessoas da comunidade e um policial, o delegado do Departamento Geral de Polícia Especializada afirmou na coletiva imprensa, logo depois da ação, que todos os civis foram mortos em troca de tiros com agentes de segurança. Aspas dele. Não tem nenhum suspeito aqui. A gente tem criminoso, homicida e traficante. E lamentou que causa muita dor na gente a morte do nosso colega. É claro que a morte de trabalhadores da segurança pública no meio do serviço tem que ser lamentada e tem que ser evitada. Mas o que ele está falando basicamente é o seguinte: não tem suspeito, matamos só criminoso, homicida e traficante. Isso não cabe a ele, isso cabe à justiça, isso cabe ao Ministério Público, isso cabe a uma investigação posterior. O que eles estão querendo colocar, que é a tônica das chacinas do Rio de Janeiro, das chacinas de origem policial, é que na ponta do fuzil, na ponta do revólver, está o policial, está um promotor, está um juiz e está um carrasco, né? Esse policial assume também, além da figura de policial, também de promotor, de juiz e de carrasco, de cumprir uma pena de morte que não existe no Brasil. Então, o que acontece? Morre com isso pessoas envolvidas com crime, inocentes, como já ficou claro, e mais de uma vez, né? E aí, na época, isso foi, eu digo, inclusive, chancelado pelo vice-presidente da República e hoje senador Hamilton Mourão, que ele afirmou que os mortos eram todos bandidos, sem apresentar uma evidência sequer do que ele estava falando.
né? Então, a Jurema Werneck, que é diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, né? Ele afirmou categoricamente para mim naquela época que é o seguinte, ó, levar uma bala da polícia no Rio de Janeiro torna a pessoa suspeita, é o contrário, né? Morrer na mira da polícia é um atestado de suspeição. Então, como é que você resolve uma polícia desse tipo, com esse comportamento, internamente no Estado? É muito difícil. É. Você precisa ter a participação do Ministério Público Federal, você precisa ter a participação da Polícia Federal. Enquanto isso, o governador disse que avacalharam com a polícia. Ó, vou até falar o que disse o Cláudio Castro, para eu não errar, né? Falou isso e disse que o Itamaraty enviou depois. Mas quando eles querem, eles ligam. Enviar um ofício posterior não quer dizer nada, depois de ter avacalhado com a polícia. Totalmente dispensável o ofício deles, foi o que disse Cláudio Castro.